Nas Escrituras, podemos encontrar listas de pessoas que não entrarão no reino dos céus. São pessoas que não herdarão a terra preparada para os salvos, conquistada por Cristo Jesus em seu sacrifício na cruz. Mas quem são essas pessoas? Por que elas estão condenadas? Será que uma vez que você tenha feito alguma dessas coisas da lista, você já está condenado ao inferno? Primeiro, é preciso entender o significado de reino dos céus na Bíblia. Basicamente, os textos usam duas expressões para se referir à mesma coisa: reino dos céus e reino de Deus. Esse conceito tem tanto uma dimensão mais ampla quanto uma dimensão mais restrita. O significado geral do reino dos céus diz respeito ao reinado eterno e soberano de Deus sobre absolutamente tudo. Do começo ao fim, a Bíblia mostra como o Senhor é Rei Supremo de todas as coisas, sejam elas físicas, espirituais, temporais ou qualquer outra coisa. Já o significado do reino dos céus, de forma mais restrita, se refere ao que envolve a ação soberana de Deus na redenção do seu povo. Dentro desse reino está a obra de Cristo. A realidade da igreja e as bênçãos da salvação, além da consumação de todas as promessas de felicidade eterna quando o universo for restaurado. É impossível desvincular a ideia de salvação do conceito de reino dos céus. A entrada nesse reino é mediante a redenção trazida por Cristo e a habitação pelo Espírito Santo, ou seja, ninguém pode entrar nesse reino de Deus por seus próprios méritos. Agora que entendemos quem entrará nesse reino, podemos ir para passagens que abordam aqueles que não entrarão. Em 1 Coríntios 6, está escrito o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nessa lista, talvez alguns itens não sejam tão claros assim. Maldizentes, por exemplo, são as pessoas que adoram falar mal dos outros. Não importa se o que dizem é verdade ou mentira, o simples ato de maldizer os outros revela muito sobre o caráter da pessoa. Já os imorais são aquelas pessoas que possuem desvios de caráter em geral. Na maioria das vezes, a Bíblia usa dessa palavra para se referir àqueles que possuem imoralidade sexual, ou seja, praticam relações íntimas fora do casamento. Nesse caso, não deve ser muito diferente. Em Apocalipse, no entanto, outra lista aparece. Na ocasião, Deus está dizendo ao apóstolo João sobre sua posterior vinda e restauração do universo. Nesse dia, serão feitos novos céus e nova terra. Aqueles que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade santa. Os que entrarem nos portões são, obviamente, os salvos. O povo de Deus herdará o descanso eterno e a morada celestial com Cristo e os demais santos. No versículo 15 do capítulo 22, a Bíblia conta aqueles que ficarão de fora. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esse compilado é um pouco menor, mas tem alguns conceitos que podem ser um tanto confusos. Afinal, quem exatamente são os cães, os feiticeiros e os impuros? Na época bíblica, os cães tinham outro significado. Hoje em dia, cuidamos de vários deles como animais de estimação, como se fossem parte da nossa família. No povo judaico, isso não acontecia. Os cachorros, geralmente,
Eram selvagens, andavam em bandos e causavam muito transtorno para as pessoas. Os cães perambulavam pelas ruas das cidades e, às vezes, se comportavam de forma sanguinária, já que são predadores por natureza. Então, eles eram violentos e até caçavam animais criados pelos judeus. Por causa disso, esses bichos eram considerados perigosos e desprezíveis. Cães comem de quase tudo, como carne, ossos, às vezes cadáveres e até os próprios dejetos. Essas práticas eram extremamente mal vistas pela cultura judaica, pois eles tinham práticas alimentares extremamente rígidas, baseadas nos ideais de pureza determinados pela lei de Moisés. Então, os cães eram animais asquerosos. A Bíblia se utiliza desse termo para se referir a inimigos violentos e a pessoas envolvidas com prostituição. O apóstolo Paulo também usou do termo para se referir a adversários da obra de Deus. Em resumo, os cães são pessoas infiéis e de baixo caráter moral. São aqueles que demonstram comportamentos tão ruins e imorais que chegam perto da selvageria. Quando o Apocalipse fala, ficarão de fora os cães, a expressão está falando sobre aquelas pessoas que devem ser evitadas por causa de sua imoralidade, leviandade e infidelidade. Elas possuem caráter pecaminoso, corrupto e quase incontrolável. Os cães desejam alimentar sua própria maldade. Essas pessoas são, sem dúvida, imorais. Sendo assim, fazem parte do grupo dos imorais citado na lista de 1 Coríntios. Já os feiticeiros são aqueles que buscam solucionar problemas ou buscar vantagens através de magias, adivinhações ou qualquer ciência oculta. Isso porque o Senhor proíbe que haja entre seu povo adivinhos, feiticeiros, pessoas que façam presságios, magos, encantadores ou necromantes. O motivo é simples. São todas práticas vãs. Aqueles que buscam essas práticas estão, segundo a lei de Moisés, tentando fugir da soberania de Deus. Quem governa o futuro e faz feitos sobrenaturais é o Senhor, não os seres humanos. A feitiçaria pode ser bem próxima da idolatria e tenta moldar a realidade de acordo com o desejo humano através de meios mágicos. Para o cristianismo, isso não passa de charlatanismo e não é permitido por Deus. Além disso, adivinhações e ocultismo podem abrir brechas para a atuação de demônios. No livro de Atos, por exemplo, havia uma menina que gerava muito dinheiro para seus donos por estar possuída por um espírito de adivinhação. A última expressão de sentido um pouco aberto da passagem de Apocalipse é o termo impuros. Esse é um termo mais fácil. Provavelmente se refere àqueles que cometem imoralidades sexuais. Na lista de Coríntios, há várias palavras para se referir a essas pessoas, mas Apocalipse resume um pouco os termos. Dessa forma, é perceptível que, nesse contexto, cães, impuros e imorais são expressões bem parecidas, que, dependendo, podem estar dizendo sobre as mesmas pessoas. É importante entender que essas não são listas limitantes. A Bíblia não está dizendo que só esses pecadores não vão para o céu. Ela está dizendo que os pecadores não serão salvos. E esses são alguns exemplos. Não há lugar para o pecado no céu e, por isso, todos os pecadores serão condenados. Será que são listas que indicam quais são os pecados imperdoáveis? Claro que não. Jesus pode purificar qualquer pecador de qualquer pecado quando é aceito como Salvador. Quando a Bíblia fala de quem não vai entrar no reino dos céus, ela está fazendo um contraste com quem foi salvo por Jesus. No Cristo, todos têm uma nova identidade que é livre do pecado.
o mal não mais os define. Isso é extremamente perceptível na passagem de 1 Coríntios 6. Logo após dar uma lista daqueles que não vão entrar no reino de Deus, o livro afirma: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Jesus pode salvar pessoas desses pecados também. Não é porque você cometeu algum deles que está condenado. Essas listas se referem a descrentes que não se achegaram a Cristo e, por isso, seguem em seus pecados e não herdarão os céus. Os textos também servem como aviso aos crentes para que lutem contra o pecado em suas vidas. A lista de características que agora rege o comportamento dos cristãos é a que está descrita em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.